Olá, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo vai ser o tema o seguinte: como ficar rico independente da sua renda, independente da sua idade. Eu vou levar você a pensar em como ser um consumidor no futuro, tá? Porque no presente você já sabe como é que é ser um consumidor e quais são as condições que existem hoje nesse momento. É mais fácil de viver o presente, de enxergar o presente, do que o futuro. Então a minha ideia é fazer você fazer uma viagem até o futuro através de dois caminhos. E eu dividi então em duas partes, que é o seguinte: como organizar o seu dinheiro e planejar o futuro. E a segunda parte é como trilhar o caminho do investir, tá? Então a gente vai separar em duas partes e vamos então ver algumas coisas fundamentais para você não se perder nesse caminho, tá bom? Mas antes disso eu te convido para se inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe. E também me siga no Instagram, claro, né? E conheça meus programas de mentoria, em que eu trato das finanças e trato dessa abordagem de como você entende as finanças, como você está habituado a fazer certas coisas em termos de gastos, em termos de como usar o dinheiro. Bom, tudo isso, links na descrição do vídeo. Tá bom? Então vamos separar esses dois pilares, né? Dois pilares dessa construção e vamos começar pelo primeiro, que é o básico. O pilar é aquilo que sustenta uma construção sadia e segura. No caso, a segurança é a sua liberdade financeira, tá? É a riqueza que você vai construir em cima disso. Então você vai ter uma visão de duas partes, uma parte de hoje e uma parte do futuro. Tá bom? Primeira coisa importante a saber, quando se fala em organizar o dinheiro, né, e planejar o futuro, é, né, conciliar então o consumo e o poupar. Conceito interessante é o seguinte: conceito de economia, que tem a teoria da utilidade. Então, utilidade ou felicidade, tá? Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Então, quanto mais eu ganho, mais eu quero gastar para ter essa felicidade. Mas aí tem umas coisas interessantes para pensar dentro dessa teoria, que é um problema. Ou seja, e a felicidade futura? Como é que vai ser lá na frente? 10 anos, 20 anos, enfim. Hoje, no presente, nós vivemos com essa noção mais clara. Mas como é que vai ser isso lá? Bom, mas então, o consumo no futuro, como é que fica? Aí tem um exemplo para ilustrar melhor isso, que é o seguinte, tá? Se você pega uma compra de um sorvete, 3 bolas de sorvete. A primeira é maravilhosa, né? A segunda talvez não seja tanto. E a terceira, bem menos. Então, quanto o mais consumo se repete na mesma coisa, mais ele vai se desgastando e menos importante vai sendo. Então, você vai passar para um outro consumo e está preso ao presente. Um caso bastante comum, aí, se eu estiver errado, me corrijam, e se não for esse o conceito, vocês também comente, mas as mulheres, né, gostam de calçados, de sapatos. Então, por exemplo, passa numa loja ou passa numa busca pela internet e vê algo bonito e compra. Usa, passado algum tempo, aquilo já perdeu o significado e vai para uma próxima compra. Então, são exemplos aí, cada um tem as suas paixões, outros têm por vinhos, outros têm por algumas outras coisas, enfim. Onde é que está essa noção interna de cada um? Como é que você processa isso? Porque se não tiver esse conceito de também ter essa precaução de ter um futuro para manter essa liberdade de consumir, você está comprometido, né? Então, essa visão, analisando o presente, fica mais interessante. Bom, a armadilha, então, disso aí é, como eu falei, ganhar e gastar, tá? Ganha mais, gasta mais. Bom, dica para terminar esse bloco aqui, importante, é uma dica que eu quero deixar com você, que é a da poupança consciente. Então fica aí para você fazer o exercício, que é o seguinte, para ser mais prático também. Bom, imaginando o seguinte: você tem lá a anotação de todos os seus gastos mensais, ou diários, ou semanais. Vamos pensar o seguinte: faça o seguinte, numa semana, pegue os seus gastos e liste eles. Desses gastos, você vai escolher 3 gastos que você vai eliminar. Se você eliminar, então, esses 3 gastos, por exemplo, vamos imaginar que você tenha lá consumo de um jantar, tá? Desses 3, que custe, seja no mês, represente R$200. Noutro gasto que represente, somando semanalmente, coisas que são pequenas, por exemplo, R$50 que você poderia não ter gasto, ou seja, de uma pizza, de um, sei lá, de um lanche. Então, você tem no mês R$200, 50 por semana, 200. Então, item 1,
200. Item 2, 200 no mês. Item 3, 200 no mês. Você teria R$600. Tá? Cada um tem os seus modelos, né? Pode ser a metade disso, estou pegando um valor de referência. Bom, então lá na frente, no próximo bloco, eu vou fazer um exercício sobre o que isso representa em termos de investimento, porque é importante materializar o conceito teórico com o prático. Então, mas a dica aqui fica essa: escolha 3 tipos de gastos que você tem e faça deles, então, assim, dá o nome para eles. Tá? Depois coloque o valor semanal, multiplique por 4, tem o valor no mês, e aí você tem, então, o somatório de 3, um valor que você está trazendo para esse exercício de tirar desse consumo do presente, para colocar na outra caixinha, para ele se multiplicar, fazer o dinheiro trabalhar para você, e você lá na frente ter esse consumo de uma forma mais tranquila, tá? No conceito da liberdade financeira. Bom, segundo ponto é o seguinte, o segundo pilar, que é como trilhar o caminho do investir. Então, alguns conceitos fundamentais que são importantes, necessários para quem então, passou pela primeira fase de organizar o dinheiro e quer colocar na outra caixinha. Bom, como é que você faz hoje? Da forma correta. Primeiro, tem que ter algumas informações fundamentais. Bom, o que é investir, né? É você, então, saber fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, você vai fazer ele seu escravo, tá? E você começa com pouco, começa com o que tem, começa do zero e você vai crescendo. E aí é importante saber, então, um conceito do risco e de rentabilidade, 2 coisas que andam juntos, tá? E o que é isso? Bom, nada errado de se começar como sendo um conservador. Tem gente que tem receio de dizer que é mais conservador, mas o conservador, ele é, na verdade, um estilo em que ele está se propondo a ganhar menos, mas correr menos riscos. Não tem nada de errado nisso, principalmente quem está começando. Quem está começando, aliás, não seja arrojado. Não entre para a especulação em ações, não entre nesse mundo que exige muito mais conhecimento e você estar seguro, porque senão você vai perder dinheiro. Bom, então essa é a organização. Você pode ser conservador, arrojado e pode ser um misto dentro dessas condições que eu falei aqui. Bom, rentabilidade, outra coisa super importante para saber a rentabilidade. Ela tem 3 aspectos em termos de rentabilidade quando você vai investir, que é volume, tempo e risco. Bancos pequenos, você tem mais riscos, né? Mas você tem mais rentabilidade. Se você investir em bancos grandes, vão pagar 100% do CDI, então menos rentabilidade, tá bom? Então, volume, tempo e risco. Bom, vamos agora, feitos os conceitos, mais 2 partes antes da gente encerrar, que é, bom, o que é renda variável e o que é renda fixa? Tá? O que é investir aí, que é a forma que você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Não tem outro, você vai organizar e você vai ter que seguir esse caminho aqui, tá bom? Bom, na renda variável nós estamos falando de ações e de fundos imobiliários. Então, claro que nesse caso oscilam ao sabor do mercado, como se diz, né? Bom, a Bolsa é a melhor alternativa do mundo a longo prazo, né, em termos de rentabilidade. O Brasil ainda compete em alguns aspectos com esse conceito, porque o Brasil é o país de juros mais elevados do mundo, então a renda fixa em alguns momentos ela pode ser mais vantajosa do que em outros momentos. Tá? Bom, mas tem que considerar aqui em termos disso aqui para minimizar esse efeito e dizer o seguinte, é importante ter um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável. Em seguida eu vou falar em renda fixa para ter um pouco desses conceitos. E então, em termos de ações, para minimizar essa questão de oscilação e de ciclos de altas e baixas, você tem que ter então a diversificação. Uma ideia que se fala meio que padrão é de ter uma carteira de 5 a 10 ações. Bom, aí você consegue controlar, tá, tendo conhecimento, tá? Ou você tem alternativas de delegar este tipo de gestão quando você compra, por exemplo, 2 formas, que é através de fundos, um fundo de ações, que você compra uma cota, e nesse fundo de ações você delega para um terceiro, tem um gestor, tá? E a gestão passiva, tá, é outra forma como você compra um ETF, que é um índice, que esse índice, então, ele é uma combinação de várias empresas que estão ali e a média disso vai dar, então, a sua rentabilidade. Então, isso é passivo, você comprou lá uma cota e deixa lá
e fica, então, digamos assim, sem entrar no mérito de analisar uma ação ou outra. São 3 formas de investir em ações. E, por fim, em termos da renda variável, dividendos. Dividendos é super importante estar atento, porque os dividendos, além da oscilação do ganho que você pode ter na ação, comprando uma ação de uma empresa, você tem os ganhos de lucros que as empresas distribuem. E só para ter uma ideia, tá, recente agora, eu peguei as 5 empresas entre os maiores patrimônios aqui no Brasil, tá, e essas 5 empresas, elas têm uma média de 11% de distribuição de lucro. Bom, são elas, Petrobras, Vale, ABB Seguridade, Taesa e Bradesco, por exemplo. Tá? Poderiam ser outras. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que você é importante, como no mundo todo, também no Brasil, ter uma carteira de ações, na minha visão. Tá? E aí a análise de cada uma vai ser critério de você verificar e ver o que é melhor para você, e é um vídeo muito longo à parte. Para você ter lá, então, uma segurança de menor, digamos, rentabilidade, como eu falei, mas tem, então, a alternativa de estar mais tranquilo e seguro nesse aspecto. Bom, fundo garantidor de crédito. Para quem investe ali e quiser ter um pouquinho mais de risco, comprando, por exemplo, um CDB de bancos pequenos, tem a possibilidade de ter rentabilidade maior que um banco maior, por exemplo, que paga 100% CDI, um banco pequeno paga 120%, mas tem o fundo garantidor de crédito que garante até R$250 mil. Bom, o Brasil, então, é o país da renda fixa. O Tesouro Direto é uma forma de você começar, quem não tem muito dinheiro. Depois tem a cadeia de poupança, que jamais você deve entrar, na minha opinião, porque paga menos que qualquer outra coisa. Você tem, por exemplo, para conservadores, os títulos públicos, que são todos os títulos do Tesouro, né, Tesouro Direto, e tem também os títulos de banco, CDBs, LCI e LCA. E, por fim, para os mais arrojados, nós temos aí, então, que ver os arrojados ou moderados, aqueles CDBs de bancos pequenos, como eu falei, e de prazos mais longos ou pré-fixados, que você tem, então, aí o risco de não realizar, se você resgatar antes, né, o ganho que você combinou quando contratou. Bom, enfim, isso aqui é um pouco da renda fixa. Então, para concluir, os caminhos, então, dos investimentos. Você viu aqui a renda variável, viu alguns conceitos básicos de liquidez, de risco, e vamos concluir esse vídeo da seguinte forma. Bom, resumindo, ficar rico é uma questão de decidir ficar rico e agir. Decidir ficar rico e agir. Tá? Não se trata de dinheiro, é ter a sensação de liberdade. Isso é outra coisa para ficar. Livre de preocupações e medos. Essa é a grande conquista. Tá bem? Bom, e para isso, o que precisamos? Precisamos poupar, consumir com consciência, tá? Ter uma meta de futuro, tá? Ter um objetivo de futuro, saber que a vida não é só o presente, embora a gente não consiga enxergar muitas vezes um palmo diante do nariz em termos de vida, de finanças, mas sabendo que existe, de modo geral, tá? Um grande caminho pela frente. Bom, e como fazer o dinheiro trabalhar para você? Então, trilhando o caminho dos investimentos. E, por fim, um papo mais filosófico que eu quero deixar aqui, que eu adoro esse tema também, que é o seguinte: somos mais do que seres racionais, somos também emocionais. Pense, se emocione e haja. Em finanças também vale isso aqui. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.